debaixo de um tempo poderoso, da graça de Deus ao nosso favor. O favor de Deus vai encontrar você hoje, a graça de Deus vai te alcançar de forma extraordinária através dessa mensagem. Nós estamos falando sobre a importância e como discernir e conhecer o profético, o mistério das revelações. Nós estamos ministrando numa série de vídeos falando acerca da importância de como você saber a verdadeira direção do Espírito de Deus para mim e para a sua vida, para cada um de nós. Então, fique conosco, você não vai se arrepender de ficar conosco aqui esse período em que nós estaremos ministrando e na oportunidade estaremos orando também no final desse ensino para abençoar você, abençoar sua casa, aonde quer que você esteja. Deus é bom em todo tempo, o Senhor está contemplando a nossa vida, o Senhor está contemplando a nossa casa. Você sempre será bem-vindo nesse canal. E eu sei que o poder de Deus vai alcançar você. Então sejam todos bem-vindos aqui mais uma vez. Olha, uma mensagem impactante, uma mensagem poderosa da parte de Deus ao seu coração e ao meu coração. Uma revelação do céu, uma direção profética do Espírito, de ensinamento que vai trazer um avanço na nossa vida de forma extraordinária. E hoje eu vou estar falando ainda acerca da importância do dom profético, do mistério profético na sua vida, na minha vida, na vida de todos nós. E hoje, um detalhe importante, eu quero falar sobre o pai espiritual. Talvez você diga assim: bispo, eu nunca ouvi falar sobre o pai espiritual. Eu sei que o pai é o nosso Senhor, sim. Quando eu estou falando de pai espiritual, eu estou falando terrenamente, um pai espiritual que possa guiar você, que possa direcionar você no propósito divino do Senhor, nas bênçãos de Deus para a sua vida. Eu vou explicar para você o que é isso e vou lhe mostrar dentro da Bíblia que isso é possível, e quem consegue obedecer, entender esse mistério profético de um pai espiritual, essa pessoa avança com força. Primeiro, porque sozinho não conseguimos nada, mas juntos somos mais fortes. Amém, igreja? Nós estamos aqui no templo, santo templo do Senhor. Hoje, no dia do santo jejum, nós estaremos aqui o dia inteiro no santo jejum. E eu quero, debaixo desse tempo do santo jejum, também orar por você daqui a pouquinho. Quero profetizar também sobre a sua vida. Mas o maná mais importante é o que você vai receber agora através desse ensinamento. Tudo bem, meus filhinhos? Então, quero desde já desejar a você um tempo glorioso que você vai passar comigo aqui debaixo desse mover do Espírito. E eu tenho certeza que a graça do Senhor vai alcançar hoje você de forma extraordinária. Então, quero fazer um pedido a vocês. Vocês sabem que nós estamos tendo muitas retenções no nosso canal no YouTube, devido a alguns e-mails que recebemos. Então, nós precisamos muito que você nos auxilie nesse trabalho. Como assim, bispo? Não lhe custa nada. Você entra, deixa o seu like, isso é muito importante, porque o like vai empurrar o vídeo para outras pessoas. E eu peço você também que está aqui e sabe que esse assunto é um assunto de extrema importância. Você que é pastor, coloca lá na sua congregação, no grupo da sua igreja. Você que é missionário, coloca lá no grupo também. Coloca lá no grupo do Telegram, compartilha no seu status, porque por falta de um pai espiritual, quando eu digo um pai espiritual, eu estou falando de alguém, um mentor. Por falta de um mentor espiritual na sua vida, na minha vida, nós vivemos muitas decepções,
porque assim como uma criança, como eu posso dizer, ela é obrigado a ter um mentor na sua vida para que ela possa evoluir. Nós também no mundo espiritual precisamos desta graça, desse mover, tá bom? Então eu vou falar sobre isso. Eu preciso que você compartilhe aí nos grupos, compartilhe no Telegram, compartilhe na família aí, no grupo da família, e vai ser muito produtivo. Você que está em casa agora, bispo, eu estou aqui fazendo o almoço para a família, fica aí, aumenta o som da sua Smart TV, ou então coloca o seu telefone aí, pertinho de você, aumenta o som, vai fazendo o almoço aí para cuidar bem dos seus familiares, do seu filho, do esposo, mas também não saia daqui, fica conectado, mesmo que você somente me ouça, porque o mistério desse vídeo é ensinar você algo muito forte que o Senhor me mandou ensinar para os meus filhinhos nesse ano. Nós estamos vivendo um ano da sabedoria, o ano do conhecimento, o ano das grandezas de Deus, da glória aumentada. Então, para que a gente receba esse impacto profético de Deus para começar a trazer resultados na nossa vida, nós precisamos também estarmos mais capacitados no conhecimento, no entendimento acerca disso, tá bom? Por isso o Senhor está mandando dar esses ensinos e eu quero muito poder ajudar você através do conhecimento que Deus tem me dado. Então, desde já, mais uma vez peço a você, somente você pode fazer isso. Você pode deixar o seu like, se inscrever também nesse canal e ficar conosco aqui nessa conexão para que você aprenda ainda mais, para que você evolua como discípulo e você possa viver todas as bênçãos de Deus. Muito bem, deixa eu mandar um abraço aqui, nossa irmã Aline Fermiano está presente conosco, Edileuza, filhinha, graças a Deus, chegaram bem, né? Luiz Henrique, Deus abençoe vocês. B2B Pecuária, Viviane Pereira, deixa eu ver quem mais está conosco aqui. Lúcia Rodrigues, Lúcia, filhinha, paz. Edilson Soares, ele está dizendo, bispo, eu estou precisando, esta palavra vai ser muito forte. Felipe Barbosa, Dora e Eduardo também estão conosco, terapeuta Namosa, minha filhinha, sempre nos acompanhando. Deus abençoe, ela está dizendo assim, que Deus continue abençoando a vida de cada um, amém, filhinha, glória a Deus. Mariane Pereira, Henrique Lopes, Edilson Soares, Rosângela Oliveira e tantos mais que estão chegando. Vera Cassiano, Lucas Ribas, Luiz Henrique, quem mais está conosco? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se dá para ler. Muito bem, às vezes dá um blackoutzinho no nosso cérebro. Muito bem. Então vamos seguir em frente. Nós falamos ontem sobre a importância da revelação e da profecia. Tanto a revelação como a profecia, ela tem suma importância na nossa vida. Mas entenda bem, há uma diferença muito grande na dimensão profética e na dimensão da revelação. Tem muitas pessoas que até têm o dom da revelação, mas não conhecem a dimensão profética. A dimensão da revelação, ela é muito poderosa. Então pode acontecer, às vezes, de alguém entregar uma revelação, só que essa revelação precisar de um impacto profético. Para quê? Para se materializa aquilo que foi profetizado. Então, obrigada nossa irmã Maria por compartilhar. Então, ouça só que coisa poderosa. Você já viu alguém entregar uma revelação que não se cumpriu? Você já viu alguém entregar uma revelação que não se cumpriu? O que acontece?
não é que a revelação não foi de Deus, mas a revelação precisava de um impacto profético para fazer se manifestar o resultado daquilo que foi revelado. Então, por isso que é importante você mergulhar nesse manto profético, nessa dimensão profética, para que você seja ainda mais capacitado por Deus, perdão, para um manto de autoridade. Isso é muito importante. Então, tem casos às vezes da gente orar por alguém e o Senhor dá uma revelação de cura, mas se a gente não estiver alinhado e coberto com um manto profético, porque o manto profético é aquela pessoa que recebe um poder de um general. O rei dá o poder ao general dele falar e a ordem que ele falar se cumprir, se manifestar. Então, é importante você entender sobre isso e você mergulhar no Espírito para você viver sobre isso, porque não é simplesmente dizer, eu profetizo sobre a minha vida que vai melhorar. Essa profecia, ela precisa ter um impacto profético. Se ela não tiver um impacto profético, é simplesmente palavras de ânimo. Não é uma coisa ruim, mas você já observou que há pessoas que profeticamente, essa pessoa já anda nesse nível, nessa cobertura profética, esse manto profético, e quando essa pessoa profetiza, não demora muito, aquilo está acontecendo na sua vida. Mas já há pessoas que liberam palavras dizendo, vai dar certo, eu vou conseguir e tal, mas não há um rompimento no mundo espiritual, porque não houve aquela autoridade dada por Deus, uma autoridade general, para que a palavra que você liberou, ela tenha poder na sua vida e empurre você para um outro nível. Isso é muito profético, isso é muito forte. Eu sinto que a graça de Deus vai encontrar você depois dessa live. Então, não perca. Você que não viu a primeira live, vê a primeira live, o vídeo está lá. Depois você segue para essa e vamos navegar nas ondas do Espírito e nós vamos viver coisa grande. Amém, igreja? Vamos viver coisa grande. E hoje, lembrando que hoje é o Santo Jejum, estamos aqui na quinta-feira do Santo Jejum. O culto hoje vai ser um impacto, vai ser um destravar de Deus muito forte. Então, se você não se importar com isso, você vai, como eu expliquei ontem, sempre aceitar uma revelação para você saber aonde está a sua jumenta. Eu vou só voltar um pouquinho no contexto da mensagem de ontem para você entender. Saul chega até o profeta Samuel querendo saber sobre a sua jumenta. Mas o profeta Samuel iria entregar a ele o destino de vida. Por isso Samuel chama ele para dentro de casa e diz, fica comigo, coma comigo, porque amanhã eu tenho um segredo a revelar ao seu coração. Vou revelar um segredo da sua história, do seu destino. E Saul fica. Mas como eu disse ontem, há muitas pessoas que por não ter entendimento dessa unção, desse manto profético, há pessoas que não se importam com que tipo de liberação está sendo ministrado sobre a sua vida. E o fato de você não se importar, às vezes, com que tipo de dimensão está vindo sobre você, você se contenta somente em encontrar a jumenta. Como eu disse ontem, ao encontrar a jumenta, Saul poderia voltar para casa e o seu problema seria resolvido. O problema é que tem muitas pessoas que, querendo resolver os seus problemas, de ter o seu jumento de volta, uma bênção urgente, que acaba esquecendo que a dimensão profética leva você a conhecer o destino de Deus para a sua vida.
Guarde isso, não se engane. Tem muitas pessoas que dizem assim: ah, bispo, eu faço o meu destino, sou eu que determino todas as coisas na minha vida. Eu não consigo ver desta forma, porque Deus não nos ensina desta forma. A Bíblia diz que o caminho do homem são muitos. As escolhas de caminhos que o homem e a mulher escolhem são muitos. Nós somos espirituais. Espirituais anda pelo que a Bíblia diz. Nós não andamos pelo que o ateu fala, por aquele que não tem conhecimento e não ama a Deus fala. O caminho do homem são muitos, mas a Bíblia diz que a última palavra vem de Deus. Então, Deus está falando com espirituais aqui agora. Deus está falando com pessoas que têm sensibilidade acerca da presença de Deus e quer viver um novo tempo na sua vida. Quer viver um avanço, quer viver um destravar no seu ministério. Quer viver um resultado profundo. Sabe aquele resultado que quando vem na sua vida, as pessoas olham para você e falam assim: meu Deus, você parece ter algo tão bom na sua vida, tudo que você vai dar certo, nada te impede, você sempre está de cabeça erguida, você sempre tem notícias boas, acontece coisas novas em suas vidas e a pessoa fica admirada. Mas você também conhece aquele crente que vive se lamentando, dizendo que nada acontece na sua vida? É interessante porque muitas pessoas falam comigo acerca desse sofrimento. Sabe, deixa eu contar algo para você e eu estou dentro desse ensinamento. Eu nasci, desde quando eu nasci, um dia minha mãe vai contar o testemunho, vou ver se ela consegue contar o mais rápido possível, para que você conheça um pouquinho uma história de alguém que viveu isso veridicamente. Mamãe está com 75 anos, já está bem cansadinha, tadinha, mas ainda está nativa. Ela é muito ativa na igreja. E eu vou gravar esse vídeo até para que fique para mim também, porque mamãe sempre contou a minha história. Olha só, vou dar um exemplo para você da minha própria vida. Depois eu vou ler com você o livro de 2 Reis, para mostrar para você a importância de um pai espiritual, de um mentor espiritual, para que você não fique perdido no sistema desta terra sem viver as grandezas de Deus. Deus quer trazer para você os resultados das grandezas divinas. Porém, se você não tiver um mentor espiritual, alguém que segura sua mão, que entra no nível profético para levar você para essa dimensão, pode ser que você fique dentro da igreja há muito tempo. Com todo respeito, há muitas pessoas que estão frustradas com lideranças. Por quê? Porque tem muitas lideranças que não entendem acerca disso. E aí os membros estão frustrados com algumas coisas. Por quê? Porque a conexão maior dentro de uma igreja não começa nas cadeiras que estão embaixo. A dimensão mais profunda começa do altar. Então, por que tem tantas pessoas às vezes migrando de igreja para outra? É claro que tem muitas pessoas fazendo isso descontroladamente, mas tem pessoas fazendo isso em busca exatamente desse impacto, desse toque de Deus que faz você avançar no Espírito, porque isso que é o mover profético. O mover profético, ele entra na dimensão espiritual, ele sai da dimensão espiritual, atravessa o céu daqui da terra e chega até o homem, e é como um trator que vai empurrando tudo. Nada impede, nada para. Nada impede essa pessoa de avançar. Eu estou sentindo Deus aqui. Heblaio, Nagassou, Kébia.
Estou sentindo a unção de Deus. O profético é isso. O profético é isso. Então tem muitas pessoas que estão dentro da igreja e não acabam percebendo como está a sua vida, porque a pessoa que precisa analisar em que dimensão você está é você, com todo respeito. Tem muitos homens de Deus simples, homens de Deus inteligentes, mas que por não entender essa dimensão profética, o povo está se corrompendo, porque não havendo profecia, o povo se corrompe. Mas não é só profecia bíblica, não. É profecias que continua caindo, dando direcionamento, porque o Espírito de Deus, ele usou esses homens poderosos da parte de Deus para escrever esse livro revelado que veio do coração de Deus. Mas o fato da Bíblia estar entre nós não significa que o Espírito de Deus parou de orientar o homem acerca dessa dimensão, tanto que o profeta menor disse que nos últimos dias o Senhor enviaria o seu Espírito sobre toda a carne. Mas para que Deus enviar o seu Espírito? Para quem não sabe, o Espírito de Deus é o power. O Espírito de Deus é o poder de Deus. Você observa que quando Jesus deixa escrito, e o nosso amigo doutor Lucas reescreve uma fala de Jesus muito poderosa, e ele escreveu bem no início do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8, quando Jesus, com a sua própria boca, cheio do Espírito de Deus, fala isso: e recebereis power, e recebereis poder, e recebereis virtude, em algumas traduções, que nada mais é do que uma capacidade. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito. Então o Espírito Santo, ele não veio para fazer você chorar simplesmente. O Espírito Santo não veio fazer você ter remorso. Nada contra isso, contra choro, contra remorso. Cada um vive a sua vida como quer. O Espírito Santo, ele não veio para isso. O Espírito Santo, ele é o poder de Deus que se comunica com o homem. O Espírito Santo é uma parte poderosa de Deus que habita dentro do homem para relacionamento, para resultado. Então, quem vive essa dimensão profética se conecta mais à voz de Deus. E quem não vive essa dimensão profética acabam ficando frustrados. Essa é a realidade. Nem todos ficam, mas a maioria ficam frustrados dentro de algumas igrejas por não ter esse impacto profético que arranca essa pessoa do nível zero para um nível superior das grandezas de Deus, tanto no relacionamento como na vida espiritual, no ministério, na família, na casa. Algumas pessoas dentro de algumas igrejas são extremamente abençoadas porque ele ou ela decidiram viver coisa nova de Deus, porque se esperar pelo altar é só conversa fiada. Algumas pessoas dentro da igreja que estão prevalecendo, elas mesmas descobriram esse caminho de comunhão com Deus e avançaram. Eu estou falando com pessoas aqui e se eu perguntar a você se as vitórias que você teve na sua vida veio de cima do altar, quando ao invés de em cima do altar o Senhor utilizar nossa vida para levar as pessoas a viver esses resultados divinos, essa comunhão, esse poder, esse resultado, essa dimensão profética, que nada mais é um relacionamento. Porque quando você tem um relacionamento com Deus, ele vai levar você a viver tudo aquilo que está sendo liberado sobre a sua vida. Isto é, a graça que Deus nos dá quando nós se comunicamos, temos um relacionamento com Ele, nos leva a viver
o destravamento da nossa vida, porque Deus não quer manter amizade comigo, contigo, sabendo que você tem bom relacionamento com Ele e a sua vida desgraçada. Você conhece alguém que teve um relacionamento com Deus e que terminou com uma vida desgraçada, pobre, miserável, nu, uma vida derrotada? É impossível. Aqui na terra, humanamente, nós procuramos ter cuidado com quem nós andamos. Você não vai ficar andando com uma pessoa derrotada o dia inteiro falando que está ruim, que é derrota, que é isso, aqui. Você vai andar com essa pessoa? Não. Por que nós vamos andar com Deus, sendo todo poderoso, e Deus não quer liberar desta graça para o nosso avanço, para a nossa vitória espiritual? E o mais importante, que esta comunhão dessa dimensão profética, ela traz um equilíbrio, um amadurecimento mais profundo entre você e Deus. E os planos do inimigo para te arrebatar do céu ou das coisas do Senhor fica mais difícil o inimigo conseguir realizar os planos dele na sua vida. Entende? Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Eu estou sentindo a unção de Deus aqui. Por que muitas pessoas hoje, irmãos, estão bombando as redes sociais em busca de uma palavra, porque às vezes, com todo respeito, nós estamos vivendo um tempo em que os homens não estão se importando mais em ter relacionamento com Deus, em ter uma vida de busca com Deus. O cabra ensina, o cabra entende da Bíblia, conhece a Bíblia de frente para trás, ele chega ao entendimento de que Deus não fala mais com o homem em viva voz. Os nossos teólogos, os nossos doutores estão tão capacitados que eles chegam a dizer que Deus já não fala mais com o homem em viva voz mais. Era para ser o contrário. Esses homens que estudam tanto a Bíblia Sagrada, eles precisavam ler na Bíblia Sagrada que Deus sempre falou com o homem, tanto no Antigo Testamento como no Novo. E agora as pessoas se capacitam tanto em cima do altar que acaba de dizer que Deus não fala com o homem, que Deus não fala em profecia, que Deus não fala em revelação, só na Bíblia Sagrada. Eu não sirvo esse Deus, perdão. Eu não sirvo esse Deus. Eu não sirvo esse Deus que esses homens estão dizendo por aí, que só fala comigo através da Bíblia Sagrada. Ele está dentro de mim. Se eu estiver andando na rua, estiver num lugar onde não tem a Bíblia Sagrada, ele não vai falar comigo porque a Bíblia não está comigo? A Bíblia Sagrada precisa estar não só na minha mão, mas também em meu coração. Mas Deus não poderá falar comigo se a Bíblia não estiver na minha mão? Ou você é tão especialista para conhecer todos os versículos, todos os capítulos da Bíblia Sagrada? Você é especialista? Se você é uma dessas pessoas, glória a Deus. Mas a gente sabe que nem todo mundo tem essa facilidade. Uma minoria de pessoas conhece a Bíblia inteira e pode citar elas. Então você estudar para dizer que Deus não se comunica com o homem mais, através de profecias, de sonhos, de revelação, isso é a maior loucura dos teólogos, em dizer que Deus não fala mais com o homem. Desde o passado, o Senhor se comunica com o homem. E é interessante que eu vou voltar na minha história como exemplo, tá? Eu vou voltar na minha história como exemplo. Deixa eu lhe dar outro exemplo poderoso. Quando Jesus encontra com aquela mulher no tanque de Samaria, se você ler esse capítulo inteiro, você vai perceber a conversa que Jesus tem com aquela senhora. Em um dos momentos, aquela senhora olha para Jesus e diz assim, Senhor,
Eu conheço, eu sei que é em Jerusalém que devemos adorar. És tu maior do que o nosso pai Jacó, que fizeste esse poço? Então você observa na conversa de Jesus com essa mulher que ela conhecia parte dos livros do Pentateuco. Ela conhecia. Eu dou um outro exemplo para você. Paulo também conhecia. E eu acredito que Paulo conhecia o Pentateuco na ponta da língua. Mas isso não foi suficiente para Deus se comunicar com ele. Porque você tentar viver uma vida de regras, simplesmente de leitura, sem a Bíblia ler você está vivendo como qualquer pessoa que lê um livro. Eu estou dizendo, estou ensinando isso para você porque eu já vivi isso. Tempo em que eu lia a Bíblia, mas a Bíblia não me lia, porque faltava essa conexão do Espírito. E esse mover profético que Deus entregou a mim e tantas outras pessoas, precisa ser direcionado às pessoas com entendimento, porque o profético, guarde bem isso, irmãos, o profético não é isso que nós estamos vendo de homens virando estrela por causa de revelações e profecias. Ministério crescendo desgovernadamente porque alguém tem dom de adivinhação. Profecia não é isso. O verdadeiro profeta, ele vai levar o homem a ter uma experiência com Deus e amar a Deus. Porque o mistério de você receber uma profecia, uma revelação, não muda a sua vida. Você precisa entender, andar na dimensão profética depois que você experimentou aquele mistério. Então observa que isso aconteceu com Samuel para com Saul. Eu fico maravilhado nessa passagem de Samuel com Saul, porque Samuel chama Saul para dentro da sua casa e cria um relacionamento com ele. Samuel não dá uma revelação para Saul e manda ele embora. Sabe, o que está acontecendo, isso é hoje isso. Tem muita gente que tem um dom da revelação, mas está ensinando as pessoas a se acostumarem a receber a revelação para encontrar o jumento e não encontrar a comunhão com aquele que muda a sua vida e leva você para o destino certo. A vitória de Saul estava em ficar com Samuel e ouvir os conselhos que vinha de Deus profeticamente para a sua vida. Esta foi a virada de Saul na vida dele. Se ele tivesse voltado para sua casa e não tivesse voltado para Israel novamente para ter com o profeta, ele iria jogar a oportunidade do seu destino na lata do lixo. Mas ele volta para sua casa e depois de um tempo ele volta para assumir o reinado. E quando ele senta naquela cadeira de rei em Israel, ele sempre esticava o ouvido e o seu coração para ouvir a profecia que Deus dava através de Samuel. Tanto que quando Saul rejeita a voz de Deus, o próprio Deus fala com Samuel: antes de Saul ser rei, quando o povo começa a pedir um rei, o próprio Deus fala para Samuel: o povo não rejeita você, o povo rejeita a mim. Por quê? O povo estava pedindo um rei. Aos olhos humanos é uma coisa simples, nos dá um rei pronto. Deus entendeu que o povo estava rejeitando a mensagem de um juiz que vivia em uma dimensão profética. Só que muitas pessoas achavam que aquelas palavras vinham de Samuel, mas ela não vinha de Samuel. Ela vinha de um nível profético de relacionamento com Deus. Tanto que Deus sentiu a dor muito mais do que Samuel. Por quê?
Porque o fundamento de tudo aquilo que saía de Samuel para levar o povo a uma vida vitoriosa vinha do céu, do coração de Deus. Vinha para o coração de Samuel, Samuel expunha para o povo aquilo que Deus direcionava. Então, quando o povo diz, eu quero um rei, Deus ficou triste, porque o povo estava não desprezando o profeta, mas desprezando o próprio Deus, que estava levando Israel para uma vida vitoriosa. Deus dá a ele que o povo quis. Saul assume o reinado e Samuel orienta Saul dizendo assim, se você ouvir as direções de Deus, Deus vai conduzir o seu reinado em vitória. E Saul fez isso por muito tempo, mas depois de um tempo ele não quis mais ouvir a voz de Deus. Então isso é muito profundo. Então, vou dar um outro exemplo, como eu estava falando para você, eu dou um exemplo da minha própria vida. Quando eu nasci, minha mãe teve uma turbulência muito grande na minha vida, na vida dela. Foi um dos piores momentos da minha vida. Deus mandou ela botar o meu nome de Paulo. Paulo significa pequeno. Não pequeno diante dos homens, mas pequeno na sua simplicidade de se conectar com Deus. Todo nome tem um entendimento. Paulo significa pequeno, não pequeno diante dos homens, pequeno na sua simplicidade de conseguir entrar no Santo dos Santos para ter relacionamento com Deus. Eu sinto isso na minha própria vida. Eu tenho muita facilidade de falar com Deus, de dobrar o joelho na madrugada e me humilhar diante dele. Tem pessoas que têm dificuldade disso. Então, Deus, ele conhece. Quando Deus falou, Suzana, minha mãe, põe o nome de Paulo. Desde criança, eu sempre tive sonhos. Eu profetizava na igreja criança, sabia? E vinha pessoas, minha mãe dirigia o ciclo de oração, e as pessoas vinham orar com ela e vinham falar comigo também. Eu orientava, eu tocava música, eu cantava, eu fazia muitas coisas na igreja. Quando eu me desviei aos 14 anos de idade, esse relacionamento foi interrompido. Essa unção de Deus, Deus não tira, ficou dentro de mim. Mas aquilo que alimenta a unção não alimentava mais. Então a unção ficou debilitada dentro do meu corpo. Tudo que eu falava não dava certo. Tudo que eu profetizava não se cumpria, porque eu não estava sendo alimentada pela fonte que alimenta o mistério na nossa vida. E aí, quando eu voltei para Jesus novamente, a primeira coisa que o Senhor fez na minha vida foi me levar a ter a comunhão de volta. E para que eu pudesse entender a importância desta comunhão de volta, Deus me levou pelo caminho da comunhão. Ele não me mandou fazer só aquilo, Ele me levou pelo caminho. Porque desviado da presença do Senhor, eu criei manias. Satanás forjou o meu coração de forma a eu estar distanciado de Deus. Então eu criei manias dentro de mim, coisas que me afastavam de Deus. Deus precisou me colocar no caminho novamente, porque se Ele falasse não seria o suficiente. Ele me permitiu passar pelo vale da sombra da morte, de sombra de adversidade. Ele me permitiu passar pela estrada de espinho, para que essas maniazinhas que o inimigo colocou em mim para me distanciar de Deus fossem dissipadas de dentro do meu coração. Essa é uma das graças que Deus coloca na vida do homem quando Ele quer trabalhar o coração de uma mulher, de um homem. Às vezes o Senhor permite a adversidade para arrancar de você manias que veio da parte da escuridão, que faz com que você tenha dificuldade de manter relacionamento com Deus. Lembra? Você que ficou desviado, quantas manias você aprendeu?
Você voltou para Jesus e até hoje você sente dificuldade de ter relacionamento, porque aquelas manias que o inimigo enxertou em seu coração até hoje bate na sua porta, tentando desviar você do propósito divino. Lembra? Então o Senhor permite você entrar no vale da sombra da morte para limpar você dessas manias, dessas forjas do inimigo, para ter relacionamento de novo contigo. Para quê? Para que a unção dentro de você, sendo alimentado por aquele que dá unção, power, as coisas começam a acontecer na sua vida. Foi o que aconteceu na minha vida. Quando eu voltei para Jesus, aos 20 anos, 21 anos, eu não lembro muito, eu achei que Deus ia colocar as coisas tudo no devido lugar de uma hora para outra. E não foi assim. Passaram-se 6, 7 anos. Quem me conhecia no bairro me via andando de lá para cá para lá. Eu tinha determinado que eu queria algo de Deus. Eu queria voltar a ouvir a voz que eu ouvia quando criança. Eu queria voltar a sentir o amor que eu sentia quando criança. O interior do homem sabe perfeitamente quando está vazio ou cheio de vida. Olha nos olhos de uma pessoa com depressão, querendo se matar. Parece que tudo no corpo da pessoa dá sinais que ela não quer viver. Você olha no fundo dos olhos, você não precisa nem ter revelação de Deus, você sabe que essa pessoa não está bem. É assim que vive uma pessoa sem a vida de Deus, não consegue esconder, porque é um vazio, é um abismo que não se é preenchido por coisas nenhuma nessa terra. Por isso há tantas pessoas com muitas coisas e querendo uma coisa só e não conseguem encontrar a felicidade. Porque a felicidade ela não vem com coisas superficiais. Só quem tem a presença do Eterno é que tem gozo no Espírito. Quem não tem gozo no Espírito vai ter que ficar provocando coisas na sua vida para trazer momentos de alegria. Por isso que a Bíblia diz, a paz que excede todo entendimento. É por isso que eu sempre digo aqui na igreja, irmãos, não abandone o reino de Deus. Você vai falhar, você vai cair em fraqueza, você vai ter momento de fragilidade, mas não abandona Jesus, porque no dia que você abandonar Jesus, você cai num abismo. Uma pessoa sem a vida de Deus é um morto-vivo. Ninguém consegue andar e viver sem a fonte da vida. E aí, nesses 7 anos de relacionamento, eu tinha dificuldade de encontrar pessoas que fossem o meu mentor para aquilo que eu acreditava. Que é isso, bispo? Vou dar um exemplo para você. Você trabalha numa determinada área da sua vida que você tem alguém ali como espelho. Você não se torna médico sem ter uma referência na sua vida. Você quer ser médico porque você viu os médicos tratando alguém, algo deu vida no seu interior, de cuidar de pessoas, de produzir vidas, não é nem pelo dinheiro, porque todo profissional que vai para uma área por dinheiro, ele não vai fazer aquilo com a misericórdia de Deus em seu coração. Ele será infeliz. Ele pode ganhar muita coisa, mas um dia ele vai dizer, eu me arrependo, porque eu nunca fiz o que eu realmente gostaria de fazer. Então sempre vai ficar um vazio dele.
Entende, igreja? Então, você quer ser médico, você se espelha em alguém. Você quer ser um engenheiro, você se espelha em alguém. Você quer ser um cantor, você se espelha em alguém. Você quer ser um pastor, você se espelha em alguém. Você quer ser um advogado, você se espelha em alguém. Essa área te atrai. Você quer ser um juiz, você sempre vai se espelhar em alguém, porque é uma área que te atrai. Quando eu voltei novamente, algumas coisas já haviam mudado nas igrejas. Foi no processo que houve mudanças. Na década de 90 para 2000, houve mudança no mundo espiritual no Brasil. Algumas igrejas deixaram alguns princípios que, infelizmente, eram princípios extraordinários que traziam o céu e levavam as pessoas a viver o destino de Deus. Deus falava claramente. Tem igrejas da Assembleia de Deus aí que nem acreditam mais em revelação, em profecias. Uma igreja que nasceu nos dons do Espírito. Em parte, eu até posso entender que alguns não aceitam mais por causa das meninices que nós temos dentro da igreja, eu entendo. Mas o fato de ter dentro da igreja alguns meninos na fé que ficam profetizando, mas não é Deus, não significa que Deus não fala. Alguns meninos brincando com as coisas de Deus não significa que Deus parou de falar, de ministrar. Então, depois que eu voltei para Jesus, nesses 7 anos, foi o tempo de forja. Era monte, era oração, era separação, era consagração, era jejum, buscando a Deus, falhava, se levantava, caía, se erguia, porque eu tinha um foco. Eu queria voltar a ter aquela vida, não só de falar que Deus existe, mas de ouvir a sua voz. Porque quando você diz assim, eu tenho um parente que está vivo, mas alguém diz assim, não, o seu parente já faleceu. Aí você diz, não, meu parente está vivo. Aí alguém diz, não, você está mentindo, ele faleceu. Aí você fala, não, eu falei com ele ontem, eu ouvi a voz dele, porque morto não fala. E eu percebi que nessa transição da igreja da década de 90 para 2000, entrou nesse propósito de abandonar a voz de Deus, porque eu nasci numa igreja em que as pessoas ouviam a voz de Deus claramente. E nesses 7 anos, eu me entrei em oposição a esse tipo de comportamento, inclusive aqui na minha cidade, nesse período de 90 para 2000, começou a nascer muitas igrejas modernas, que só atraía o povo por divertimento, por bailada da noite, por botar a igreja assim, coisa assada, para atrair jovem. Foi nesse período que a igreja começou um confronto no estado do Rio de Janeiro muito grande, de libertinagem dentro da igreja. Jovens sentados em cima do altar de boné, sem reverência, com brinco, com todo tipo de coisa estranha, porque eles queriam atrair as pessoas, porque eles estavam abandonando esse tempo profético. Irmãos, a igreja, quando entra na década de 90 no Brasil, ela foi empurrando para fora os dons do Espírito, a sensibilidade do Espírito, e foi brotando para dentro aquilo que era mecânico, que veio na verdade somente para atrair o ego da pessoa. Porque quem faz a obra de verdade não é o mecanismo, é a veracidade da presença dele. Então, nesses 7 anos eu falei, não, eu não aceito isso, eu não quero viver essa igreja. Fui ajudar um determinado pastor, quando eu olhei a igreja, não bate. Eu dizia, não, eu não posso. Fui ajudar um outro pastor, fiquei ali por uns 2, 3 anos, não é isso que eu quero. Eu não posso pregar de um Deus e não ouvir a sua voz. Eu não posso falar de um Deus que não fala comigo.
Cadê o Deus da minha infância? Eu não posso servir um Deus que diz que o Espírito está dentro de mim, mas eu não ouço a sua voz. Que Deus é esse que nós servimos, que coloca o Espírito dentro de nós, mas não fala conosco? Eu falei, não, Senhor, eu leio a Tua palavra, eu amo a Tua palavra, mas se o Senhor é vivo, eu quero ouvir a Sua voz. Eu não quero ficar de letra como os homens ficam, não. Foram esses 7 anos da minha vida que o Senhor me forjou o que eu sou hoje. Hoje, se eu orar ao Senhor, falar, Senhor, eu quero saber acerca de um assunto, da Tua obra, de alguma coisa, Ele fala comigo. Às vezes eu estou saindo de carro, eu estou indo fazer alguma coisa, Deus fala comigo, meu servo, vai acontecer um acidente, vai acontecer aquilo. Teve um dia, irmãos, vou dar uma outra experiência para você, que eu saí pela manhã, antes de eu pegar o carro, eu ouvi uma voz dizendo assim, há um espírito de morte te rondando. Eu vi nitidamente a voz falando comigo, há um espírito de morte te cercando. E essa voz ainda falou assim, por 7 dias. E eu fiquei com aquela voz, tem coisas que eu não falo com a minha esposa, que mulher você sabe, você fala alguma coisa, ela já fica preocupada. E eu fiquei com aquilo sozinho. Irmãos, eu pego o carro, vou para a rua, no dia que eu saio, recebo uma freada. Volto para casa, eu começo a contar um dia. Segundo dia, pego o carro, saio para a rua, outra tribulação. Nunca os carros chegaram a encostar em mim, mas eu pude ver os sinais de que o espírito da morte estava rondando a minha vida durante... Irmãos, e assim foi 7 dias. Quando terminou os 7 dias, eu senti a escuridão passar e eu voltei a dirigir normalmente. Irmãos, eu não sei você, mas eu nunca bati no trânsito. Graças a Deus, nunca tive acidente no trânsito. Dirigindo. Eu tive uma vez um Fusca, muitos anos atrás, e esse Fusca perdeu. Ele perdeu o freio. Eu estava numa avenida reta e alta velocidade. E para mim não bater nos carros da frente, eu joguei o Fusca para a direita e eu bati em algum lugar e deu essas marcas que não sei se os irmãos conseguem ver. Ó. O retrovisor, aquele negócio fica assim, o retrovisor entrou aqui para dentro, aqui assim, ó, e desceu sangue. Eu estava indo pregar numa igreja. Foi a única vez que eu bati, mas não por minha culpa, por causa do freio do carro. Então eu nunca bati carro. Então eu sirvo um Deus que não é só o que Ele diz na Bíblia que Ele fala dentro de mim. E eu descobri que quem vive essa sensibilidade, não é que a minha vida está pautada em ter que ouvir obrigatoriamente a voz de Deus. Entenda bem, para mim não é uma força. Por quê? Porque isso é uma coisa normal na minha vida. Nesses 7 anos que eu orava, que eu buscava Deus, que eu subia a montanha da oração, alguém dizia, esse rapaz é louco. A minha família chegou a sofrer financeiramente por causa dessa atitude, mas eu sou um tipo de pessoa assim, quando eu quero um negócio, ninguém me segura. A não ser que Deus fala assim, não, meu servo, aí eu fico em paz. Mas quando eu quero algo, ninguém me impede, até que eu consiga aquilo. Nem que eu passe sofrimento, foi o que aconteceu com minha família. Por conta dessa loucura espiritual, desses 7 anos que eu queria destravar algo para voltar aquele caminho antigo de dizer, eu prego a palavra, mas o dono da palavra fala comigo. Nesses 7 anos, foram um ano de erros, acertos, aprendizado, que me levou a ter essa sensibilidade. Eu não preciso forçar a voz de Deus para Deus falar comigo por alguém. Eu simplesmente ouço, falo e ministro. Não é nada forçado.
Diferente de algumas pessoas que ficam forçando revelação, não se deve forçar a revelação. Se você tem o profético, a revelação vai estar dentro de você, a profecia vai estar dentro de você. E depois desses 7 anos, a forja de Deus que me limpou de todos aqueles atalhos do inimigo que tinha colocado na minha vida para impedir a glória de Deus, as grandezas de Deus, foram retirados. O Senhor dominou a minha vida e começou a falar. E não parou mais até hoje. Amando Biacanta, Blacanto, Rebiaçou. Inclusive, ele está falando agora. Estou vendo 2 anjos aqui na minha frente, um grande e um menor. Esse menor está visitando uma mulher. E essa mulher tem pelo nome Regina. E essa mulher está com problema de gravidez. Já teve filhos essa mulher. Deus está falando comigo que a Regina já teve filho, mas ela está com problema de gravidez, porque tem uma maldição no ventre dela. E esse anjo menor está indo em direção a ela para consolar os filhos. E esse anjo maior está indo quebrar essa maldição na vida da Regina. A Regina está grávida, está entre os 3 a 6 meses de gravidez. Eu não sei o que ela é sua. A Regina está grávida. Se é algum parente seu, liga para ela agora. Ou se ela está aqui, fala comigo, filha, fala comigo agora. Porque ela está para perder essa criança, ela não vai perder mais. Porque o meu Deus vai visitar ela agora. Obrigado, Senhor. Então é isso. E aí, quando eu volto para a dimensão de ter um pai espiritual, de ter um mentor espiritual, isso é muito forte. Por quê? Porque a Bíblia diz que o homem está se perdendo por falta de quê? De conhecimento. Agora eu te pergunto, todo pastor tem conhecimento profético de Deus dessa dimensão? Não. Por quê? Porque os pastores não querem mais pagar o preço para isso. Os pastores, eles acham melhor ficar somente na leitura da Bíblia. Para ler a Bíblia, você não precisa estar em jejum. Para ler a Bíblia, você não precisa orar na madrugada. Eles conseguem ficar lendo 2, 3 horas a Bíblia Sagrada, mas não conseguem orar 5 minutos. Eles conseguem ficar lendo a Bíblia Sagrada igual ler um livro, mas não conseguem tirar uma semana de consagração a Deus. Deus não pode se conectar a alguém que prefere ir para o caminho mais fácil. Então, se você não tem um líder, um mentor, que tenha conhecimento nessa área, você nunca vai entrar por ela. Uma certa irmã, um tempo atrás, falou comigo assim, bispo, essa irmã falou comigo, bispo, eu ouvi o Senhor falar algo e eu estou na igreja há 25 anos e eu nunca ouvi o meu pastor falar isso. Eu vim aprender isso com o Senhor. E eu sei que o que o Senhor está falando é verdade. Porque eu sei, conheço a Bíblia e tem base bíblica com o que o Senhor está falando. Então entenda bem, hoje nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas
são mais exaltadas, são mais idolatradas por ser um doutor na Bíblia do que ser um homem de oração. Naquele tempo também de Jesus é a mesma coisa. As pessoas que mais perseguiram Jesus foram aqueles que sabiam o Pentateuco de cor. As pessoas que mais perseguiram e perturbaram Jesus eram aqueles que sabiam a letra. De cor, eles conheciam o Pentateuco, o livro de Moisés. De cor, eles citavam de cor. Foram os que mais perseguiram Jesus. Aquela geração que eu peguei no finalzinho da minha infância, de homens que tinham uma vida com Deus de oração e de busca, leitura da Bíblia, de determinação, que eu quero ver Deus quem Ele é. Essa geração está falida. Ela está se entregando, ela está sem força. Os maiores homens que você conhece na internet hoje são doutores na letra. E nada contra conhecer a Bíblia Sagrada. Mas eles não conseguem levar as coisas juntas. Porque o próprio apóstolo Paulo falou claramente que a letra mata. Tem que andar junto no Espírito. Você quer ser um doutor na teologia, mas seja um doutor na oração também. Mas eles não conseguem. Você quer ser um doutor no ensinamento, você quer ser um mestre na Bíblia Sagrada, não há problema nenhum. Mas seja um mestre no relacionamento pessoal seu com Deus. Você entra nas redes sociais, são 7 anos, irmãos, que eu estou aqui nesse canal no YouTube. Você me vê orar na madrugada há 7 anos. Eu não faço isso para alegrar você. Eu faço por causa da comunhão que eu tenho com Ele. Se eu não fizer isso na madrugada, eu não me sinto preparado para conversar com Ele. É simples assim. Algumas pessoas acham que eu oro na madrugada para receber escrito. E desde quando as pessoas gostam de orar na madrugada desse tipo de oração verdadeira que nós fazemos? Eu não estou falando dessa oração meio enlatada que as pessoas fazem aí de 5, 10 minutos, irmão, que tem milhões de visualizações. Não estou falando desse tipo de oração, não. Estou falando daquela oração de você entrar na madrugada e não ficar lendo. E não ficar tendo cuidado nas palavras para não tocar no orgulho de alguém. Eu estou falando daquela oração que você entra na madrugada, você fala aquilo que Deus traz em seu coração, você se rasga diante dele. Essas orações não têm visualizações, elas não têm graça na vida das pessoas. Por quê? Porque as pessoas estão indo pelo caminho mais fácil. As pessoas não querem ter um mentor espiritual, as pessoas não querem ter um pai espiritual. Elas querem simplesmente aquilo que Saul e Naamã queria. Saul queria a jumenta, Naamã queria a cura, mas havia um preço. Havia algo que mais o Senhor queria dar a eles. Tem muita gente querendo hoje, como Naamã, só a cura e ir embora. Tem gente querendo o jumento e ir embora. Está perdendo a oportunidade de ter o destino de Deus entregue na palma das suas mãos. Aí o que nós estamos vendo hoje do Evangelho? Essa brincadeira que nós estamos vendo. Homens carnais, adúlteros, trocando de esposa 1, 2, 3, 4, 5, 6 e quer ficar na frente da obra de Deus. Eu não estou jogando indireta, irmão, para quem é divorciado. Quem sou eu para... Eu não tenho poder de humilhar ninguém que já passou por um processo de divórcio. Eu estou falando de liderança que está fazendo o divórcio como se um negócio na sua vida. Que deveria dar bom testemunho e não está dando. Eu não estou falando aqui de quem sofreu na sua vida e viveu traumas e foi necessário separar. Eu não estou aqui para julgar você, não.
Eu estou aqui para mostrar essa vergonha que nós estamos vendo. Homem que foi indiciado, pastores que foram indiciados acerca de sexo na igreja, e o cara não quer sair da frente da igreja, sai da igreja, ele abre outra igreja e vai preso em cima do altar. Isso é uma vergonha. Esse é o tipo de evangelho. Depois você vai falar para mim que um cara desse é doutor na oração? Quando você vê um cara desse falar, irmão, você vai ver palavras tão gostosas, ensinamentos tão gostosos. Os vídeos desses homens dão 100, 1.200 visualizações, 1.000 visualizações. Só que eles esqueceram de ser o doutor na intimidade com Deus. Por isso se perderam. Eles não têm força mais para orar. E quando oram, fazem aquela oração enlatada dentro das suas igrejas. Mas vai caçar o cara na madrugada, em jejum e oração, nas madrugadas, se derramando diante de Deus. Eles estão buscando o caminho mais fácil. Esse tipo de mentor, estão dando mentoria para vocês. Eles estão oferecendo a vocês aquilo que Naamã queria, só a cura, mas não o preço dela. Porque a obediência de Naamã, a cura de Naamã, tinha um preço. O preço era obedecer. Naamã ficou revoltado quando o profeta Elias disse para ele: vai mergulhar em tal rio, 7 vezes ainda, não é uma vez só não, tá? Nem 2 nem 3, são 7, se quiser. Vai. Ele ficou furioso, estava indo embora. Porque as pessoas estão acostumadas hoje a receber somente, como Naamã, a cura, como Saul, a jumenta. Esse tipo de homens estão mentorando você, e você está aprendendo a ser desta forma. O problema é que você vai ficar sem descobrir o segredo de Deus, e você vai passar anos dentro da igreja e não vai ver a glória de Deus na sua vida. Porque o profético, eu não estou falando de adivinhação. A adivinhação, ela vem com alguém que tem um espírito do engano. Eu estou falando de profecias do céu. Ela tem um preço. Ela só permanece na vida do homem aonde há um coração aquebrantado, uma vida de oração, uma vida de amor a Deus, de renúncia. Isso que vai fazer o homem viver o profético. E isso é um preço muito caro que esses homens não querem pagar mais. Como eles não querem pagar mais, o que acontece? Acontece que eles estão indo para o lado mais fácil, e eles estão criando muitos discípulos com esse entendimento muito fragilizado. E por isso há muitas pessoas dentro da igreja, porque tem pastores abrindo a igreja sem sentido, sem saber o que vai fazer. Tem pastores que acham: não, eu vou fazer a obra de Deus, eu vou abrir a igreja, eu vou pregar a palavra, e por você abrir a obra do Senhor e pregar a palavra, você acha que Deus está contigo, está comigo. A obra de Deus não se abre: não, eu vou fazer a obra de Deus, vou pregar a palavra e Deus vai ser comigo. Não é assim não, irmãos. É por isso que tem tantas pessoas dentro das igrejas traumatizadas, sem forças, sem vida, sem power, sem resultados, vivendo uma vida desgraçada, algumas morrendo dentro da igreja, algumas naufragando, sendo submersa por esse turbilhão de mentoria, que são carnais, a ponto deles se tornarem palestrante e coach.
Mas eles não estão nem aí, porque eles sabem que tem uma multidão de pessoas que vão adorar eles. Esses palestrantes, esses coaches, eles não estão nem aí, porque eles sabem que é uma multidão de pessoas que vai, bater palma para ele. E essa multidão de pessoas não sabe reconhecer um líder espiritual, alguém que tem uma vida com Deus de verdade, alguém que vive uma renúncia, alguém que vive uma vida de separação. Então, você precisa ter cuidado. Se você tem um pai espiritual na sua vida, que não tem esse conhecimento dessa dimensão espiritual, provavelmente você vai se frustrar. É claro que vai, você vai se frustrar. Olha que coisa interessante. 2 Reis, capítulo 2, verso 9. Sucedeu-os, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres. Quando você é um filho bom, quando você tem um filho bom, você sempre fala com seu filho: filhinho, você quer alguma coisa? Porque você sabe que seu filho é um menino bom, não te dá trabalho e merece tudo que eles estão querendo. Não é assim que nós tratamos nossos filhos? Mas quando você tem um filho rebelde, um filho que zomba de você, que xinga, que bate em você, porque tem mãe que apanha de filhos ainda, infelizmente. É triste ver isso. Você não vai ficar dizendo: você quer alguma coisa, filhinho? Você quer que eu compre alguma coisa? Você não vai ficar dizendo isso. Você simplesmente vai dizer, você simplesmente vai evitar de oferecer-lhe alguma coisa. Quando você tem um pai espiritual e você se conecta a ele no mesmo espírito, a probabilidade de Deus responder a sua oração é muito grande. Foi o próprio Elias que falou para Eliseu: pede-me o que queres. E havendo passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço que haja porção dobrada do seu espírito. Olha só a coisa. Elias disse para Eliseu: pede-me o que queres, qualquer coisa. O que você quer? Eliseu poderia pedir coisas terrenas, superficiais. Por causa da unção que havia em Elias, o que Eliseu pedir, ia se manifestar. Eliseu sabia que se ele pedisse, quando você ensina um filho espiritual a ter capacidade de raciocínio, o filho espiritual fica alerta assim. Ele não é mais um frouxo, ele fica alerta no espírito. Eliseu andou com Elias muitos anos. Elias forjou Eliseu na sabedoria do espírito. Quem não tem um pai espiritual pode ter defasagem na sabedoria do espírito, sabia? Eu sei muito bem o que diz o livro de Tiago. Está escrito lá: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que Deus o dá liberalmente. É claro que ele dá. Mas quando você lê a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você vê que discípulos foram forjados por mentores. Paulo era um homem extraordinário na letra, mas foi forjado por Gamaliel, que era o seu professor teólogo. Os apóstolos se tornaram mestres no relacionamento com pessoas. Quem ensinou eles foi Jesus, que foi o seu mentor como pai espiritual.
Agora, essa geração achando que pode fazer o que quiser, que não precisa de apoio de ninguém, esses crentes fracos, porque são crentes fracos, aqueles que estão dentro da igreja falam, eu não preciso de ajuda. Pode observar, porque um crente forte, ele quer ter um mentor na sua vida, ele quer ter alguém que tenha mais experiência para levar eles a viver o degrau da exaltação. Eles não querem ficar no nível abaixo, eles querem mais experiência de homens e mulheres que têm experiência para levar eles ao nível que eles ainda não experimentaram. Isso não é pecado, desde o princípio foi assim, porque agora não é. Essa geração está se perdendo exatamente por não querer mais um pai espiritual, um mentor espiritual. São homens que estão dentro da igreja e por se achar espertinho, entendido alguma coisa, eles dão as costas para a sua igreja e falam, não, agora eu vou abrir igreja, eu já tenho capacidade. Eu posso falar isso na prática porque a minha vida foi diferente. O pastor que eu saí para abrir essa igreja, eu dobrei o joelho diante dele, pedi a bênção dele. Disse, meu pastor, Deus falou comigo e o senhor verá no futuro que Deus falou comigo. Eu preciso ir embora. Ele olhou nos meus olhos, em cima do altar, ele chorou igual criança. E em meio às lágrimas, ele olhando nos meus olhos, ele disse assim, você foi o único em todos os pastores que eu tive em todos esses anos, que teve o caráter de chegar para mim e falar desse jeito. Não terminou não, e olha só mais o que ele disse. Ele disse, eu sabia que um dia Deus ia te levar embora, porque o que Deus tem para a sua vida é muito grande. E ele me falou uma coisa que eu não sabia. Ele disse assim, na época era pastor, ele disse assim, pastor Paulo, isso é 15 anos atrás, ele disse assim, pastor Paulo, guarda o que eu estou te falando, Deus falou comigo, que Deus iria levantar uma grande igreja através de um homem, que é meu discípulo, ele falou isso comigo, que Deus havia falado com ele, que através da igreja dele, uma grande igreja ia se levantar, mas uma grande igreja no mundo espiritual, não no mundo físico, uma igreja de conexão, de resultado, de vida com Deus. E as primeiras cadeiras para nós abrirmos a igreja foram doadas por eles. Sabia? Foram doadas por eles. Resumindo, passaram-se 15 anos. Hoje eu sou o pastor dele aqui na igreja. Hoje eu sou o líder dele. A esposa dele, bem de idade, ele também, ela falou assim, não, eu vou congregar com o bispo, um homem de Deus. Veio congregar na frente. Passou um ano depois, ele falou, não, vou congregar também, vou terminar os meus dias com o bispo Paulo. Você entende, irmãos, a dimensão do Espírito? E hoje é meu discípulo, está aqui, senta aqui, aprende. Isso é muito forte, isso. Isso é muito forte. Os benefícios que você tem por ter um mentor espiritual é muito grande. Não deixe o inimigo colocar na sua cabeça que você sabe o que você faz, o que você deve fazer, sai batendo a cabeça, sai entristecendo o pastor, liderança. Não faça isso, irmãos. Isso é loucura. Não faça isso. Isso é loucura. Porque os resultados virão com o tempo na sua vida. Eu vejo muita gente se lamentando pelos resultados que estão colhendo agora por causa dessas loucuras que estão tomando por não ter um mentor espiritual. Verso 10, e disse, coisa dura. Elias olhou para Eliseu e disse, perdiste coisa dura. Abre um parênteses aqui. Elias já estava forjado na sabedoria do Espírito. Eliseu já estava forjado na sabedoria do Espírito.
Elias, o profeta, Eliseu, filho do profeta. Eliseu já estava forjado na sabedoria do Espírito pelo profeta maior, Elias. Quando o profeta Elias disse assim: Eliseu, o meu tempo está terminando, eu vou ser tirado desta terra, e agora eu lanço a ti uma pergunta. Pede-me o que queres. Você, em outras palavras, você é o filho fiel. Você aprendeu o que tinha que aprender. Você renunciou sua casa, sua família, para andar comigo pelos desertos da vida, de um lado para o outro. Você viu muitas maravilhas e você ficou comigo. Pede-me o que queres. Eliseu sabia que se ele pedisse uma coisa material, tudo aquilo que poderia trazer as bênçãos financeiras iria embora com Elias. Eliseu ia receber uma bênção financeira, mas o dono da bênção financeira, a unção que atraía a bênção, ia com Elias embora. Eliseu falou: não, eu quero de ti a porção dobrada. Por quê? Porque Eliseu sabia que a unção era a fonte de todas as bênçãos na vida deles. Quando os pastores não ensinam isso para as ovelhas, que a unção é a fonte da bênção, as ovelhas ficam entrando dentro das igrejas e, com todo respeito, passando em cima de um vale de sal. É muito fácil ensinar alguém a passar em cima de um corredor de sal para receber um milagre. É fácil você manter, é como um ditador. O ditador, para ele manter o seu domínio, o controle, ele tem que estar com a vida da pessoa na palma das suas mãos. Quando você olha todos os países ditadores, você observa uma característica. Todos os líderes ditadores, eles precisaram permitir que a nação ficasse miserável, para depois eles começarem a dar solução para o povo, entre aspas. Por que Cuba não prospera? Não é o fechamento, irmãos, do embargo americano que não faz Cuba prosperar. Tem muitos países que fazem negócio com Cuba. O problema não é esse. O problema é que eles precisam manter o povo nessa dimensão. Então é fácil manter você querendo que você passe em cima do vale de sal para você ter alguma alegria, alguma importância de vir para a igreja. De outra forma, essas pessoas estão negociando com sua vida. É importante que você fique leigo e não experimente a dupla porção para você experimentar coisas grandes, que mesmo você não estando dentro da igreja, mas conectado de alguma forma ao conhecimento do céu, você consegue abrir o mar de Deus para a sua vida. Eles não querem lhe revelar esse segredo. É mais fácil ter você dentro da igreja passando no vale de sal. É como um ditador. Ele não quer que você cresça, que você evolua, que você esteja na mão dele. Porque ele pode manipular você como quer. O evangelho hoje está exercendo exatamente esse comportamento. Eu não posso dizer de todos os pastores, mas tem muita maioria que está tendo esse comportamento. Que é mais fácil fazer você vir entrar com votos de dízimo na mão. É mais fácil manter você
sabendo que você tem que vir no outro dia, na outra semana, com um envelopezinho na mão, do que ensinar você a encontrar a fonte da vida. E esse é o meu trabalho como um profeta. Levar você a ter essa dimensão espiritual e respeitar você. Não utilizar você como peça de manobra simplesmente para encher o meu bucho ou ter algum tipo de império nesta igreja. O verdadeiro profeta, ele nem aceitou as oferendas de Naamã. Estou falando do verdadeiro profeta, não estou falando que os profetas não receberam ajudas. Muitos profetas receberam ajudas. Apóstolos recebiam ofertas, profetas também recebiam agrados, ajuda. Isso era normal. Mas quando o profeta ele tem entendimento e o cuidado de fazer conforme Deus manda, Deus sabia. Elias sabia que se recebesse o ouro de Naamã, Naamã sairia dali dizendo: eu fui lá em Israel e eu comprei meu milagre. Naamã ia voltar para sua província e ia bater no peito, lá na sua casa, na sua província, no meio dos homens grandes: eu fui em Israel e comprei meu milagre. Porque Naamã vivia assim, se achando. Quando ele está indo embora, Geazi, o servo de Elias, porque tem servo também que não aprende nada com os discípulos, com seu mentor. Tem servos que não aprendem nada, irmão. Geazi foi um deles. Geazi foi um deles. Não aprendeu nada com o profeta. Quando o profeta disse: vai mergulhar, Naamã foi embora, queria ir embora. No meio do caminho, Geazi e vai e pede a oferta. E quando ele retorna, o profeta diz a ele: o que fizeste? A lepra de Naamã vai pegar-se a você. Instantaneamente ele ficou leproso. Uma certa vez, isso aqui é muito forte, eu vi um presidente de um país africano que tinha saído, esse país estava saindo de um país ditatorial, de um comunismo. E um certo jornalista foi entrevistar esse presidente desse país africano, que eu não vou dizer o nome aqui, e o jornalista fez a seguinte pergunta ao presidente: presidente, nós percebemos que na sua pauta o senhor investe quase todo o dinheiro da nação em saúde e educação, mas nós temos outras coisas também para resolver o problema. Temos tantas outras áreas para se resolver o problema. A resposta desse presidente ficou gravada no meu coração até hoje. Esse presidente olhou para o jornalista e disse assim: durante muitos anos, nós somos escravos porque não tínhamos conhecimento. E se eu tirar o dinheiro da educação e montar empresa e construir um império, quem vai dominar essas empresas? Os estrangeiros. Resumindo, nós vamos continuar escravo. Então o povo vai aguentar por uns anos. Nós vamos investir em saúde e educação, porque quando nós aprendemos, nós seremos livres. Quando nós não temos conhecimento, nós somos escravizados. Mas quando nós conhecemos, por isso que a Bíblia diz: conhecereis a verdade e ela liberta. Quando você conhece, você é liberto.
Mas quando você não conhece, você é escravo. Para a gente encerrar, porque eu quero orar com você. Dura coisa pediste. E aí Elias dá uma orientação a Eliseu, dizendo assim: se me vires, guarde bem isso. O profeta Elias fala com o profeta Eliseu: se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Guarde isso. Olha o que o profeta disse: se você me vê quando eu for tirado, assim vai acontecer como me pediste. Você observa depois. Você observa que nesse mesmo capítulo, o próprio profeta disse para Eliseu assim: Eliseu, fica aqui. Verso 4, no capítulo 2. E Elias lhe disse: Eliseu, fica aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém, disse Eliseu: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. Assim vieram a Jericó. E mais 2 vezes o profeta Elias disse para Eliseu: fica aqui que eu vou ali. E o profeta Eliseu falou: o quê? Eu estou contigo nesse negócio. Eu não vou perder a minha conexão, meu milagre. Quando Elias foi arrebatado ao céu, Eliseu o viu subindo numa carruagem de fogo. E vendo Elias subir no carro de fogo, disse: Pai, está escrito aqui, meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. Mas ele viu a capa cair sobre ele. Os benefícios de ter um mentor espiritual e de você ter o respeito, isso é muito grande. Tem muitas pessoas hoje que quer o melhor cargo na igreja, que quer ter a melhor experiência na igreja, mas não honra o seu líder, não honra o seu mentor. São pessoas aqui mesmo, eu vejo aqui, irmãos, aqui agora já não vem tanto, porque nós botamos uma ordenança aqui, pastor missionário depois de 2, 3 anos. Depois de 2, 3 anos nessa igreja vai receber carteira. Eu sei que não vai aguentar, porque muitos deles vêm como pastor porque quer, na outra semana, virar cambalhota em cima do altar. Teve uma irmã aqui, uma experiência rápida. Chegou uma missionária na igreja aqui ano passado, ela ficou no culto, ficou sentadinha ali no culto ali. 1 mês, 2 meses. Aí eu dei uma oportunidade, uma saudação para ela. Depois ela sumiu. Aí eu falei assim: meu Deus, por onde anda essa missionária? Onde ela foi embora. Aí uma irmã da nossa igreja encontrou com ela lá na rua. E essa missionária olhou para membro da nossa igreja e falou assim: eu não vou na igreja do bispo mais. Aí a irmã perguntou: mas por que, irmã? Só ele que prega no culto de quinta-feira. A missionária falando: ninguém tem oportunidade. Irmão, não, ninguém não, irmão. Tem muita gente que prega lá, membros da igreja pregam no culto de quinta-feira. E ela diz: não, mas eu nunca preguei no culto de quinta-feira. A irmã chegou há 2 meses. As pessoas estão assim hoje com carteiras. Elas querem mudar de igreja e querem fazer pirueta em cima do altar. Aí eu disse: aonde estava essa irmã 11 anos atrás, quando eu comecei a igreja sozinho com a minha esposa? Aonde estava essa missionária? E mais, essa missionária viu o começo desse ministério, sabia? Ela sabia, ela viu o começo dessa obra. Aonde ela estava quando eu e minha esposa chorávamos que não tínhamos dinheiro nem para pagar o aluguel, tirávamos dinheiro do nosso bolso para pagar o aluguel? Aonde estava essa missionária?
Onde estava esse pastor que quer chegar no culto hoje, numa igreja de um mês, no outro mês já quer pregar em cima do altar? Onde ele estava quando o pastor começou todos os trabalhos sozinho? Por que esses pastores com carteira missionária querem chegar em cima da igreja, já quer dirigir a igreja, já quer fazer isso, quer fazer aquilo, já quer subir em cima do altar, fazer o perueto? Aonde estavam esses pastores quando os pastores deles começaram a igreja sozinho, sem ninguém do seu lado? Onde eles estavam? Estavam tentando se aventurar. E depois de 11 anos, essa irmã veio tentar aventurar aqui na igreja. Eu orei a Deus e falei: Senhor, obrigado por ter levado essa mulher embora. Não traga ela de volta mais não. Porque esse tipo de pessoa só danifica o ministério. Se você sai de uma igreja e vai para outra igreja, você tem que ter paciência para esperar. Seja fiel ao seu pastor. Fica lá 1 mês, 2 meses, 3 meses. Ele não é obrigado a ficar botando você em cima do altar, não. Você tem que criar relacionamento com o seu pastor. Ele tem que confiar em você. Por isso que aqui eu coloquei na igreja: não recebo mais pastor missionário, menos de 3 meses, não recebe carteira nessa igreja. Vai ficar com um membro aqui na igreja aqui. Pode até ter uma saudação, uma palavra, mas não vai. Eu sei que não vai ficar, vai embora. Porque eles querem posições, mas não querem pagar o preço na igreja. Então, quando uma pessoa chega aqui na igreja e fala: é o bispo. No culto de quinta-feira, irmãos, é um culto rápido e objetivo, não tem oportunidade, não tem nada. A gente canta o hino da harpa, eu já entro na palavra. E eu sempre, às vezes, quando eu peço algum irmão para ministrar aqui, para mim eles ministram antes de mim, eu entro com o mistério da profecia e das revelações. Mas quando alguém chega aqui e fala assim: o pastor não me deixa trabalhar, eu sempre pergunto: onde você estava, irmão? Quando nós passamos fome, não tínhamos dinheiro para pagar o aluguel, onde você estava? Ah, pastor, eu estava por aí. Então, irmão, então fica andando por aí, então. Porque para você ter uma honra numa igreja, você tem que criar raiz. Para você ter uma honra na igreja, você tem que mostrar respeito pela sua liderança. Para você querer pregar na igreja, no culto de vitória da sua igreja, onde tem multidão, você tem que ralar, meu irmão. Você tem que pagar o preço, minha irmã. Ah, ninguém me dá oportunidade, já estou há 2 meses aqui na igreja, vai ficar 1 ano lá, irmão. Você não mudou de igreja? Tem que começar tudo do zero. Nós não somos estrela não, para chegar de uma igreja para outra e chegar do mesmo jeito que saiu de uma igreja aqui, cheia, pregando, fazendo isso, orando, vai chegar na outra igreja e vai querer a mesma coisa. Se o pastor já está um cabreiro com esse tipo de gente que anda por aí, que não tem mentor na sua vida, que não respeita a liderança, que não tem um pai espiritual, só vem para trazer problema. Então você está numa igreja há 2, 3 meses, ainda não te botaram nada. Se ali é o seu pastor, diga para ele: pastor, estou aqui, o que o senhor precisar, eu posso ajudar em alguma coisa, pastor? O senhor precisa de mim para alguma coisa? Cria relacionamento com ele. Seja fiel a ele e a Deus. Porque a própria Bíblia diz assim: filhinhos, seja fiéis aos vossos pastores, porque eles velam pelas vossas almas. As pessoas não querem ter um mentor, não querem ter um pai espiritual, achando que pode entrar e sair no nível espiritual e receber a bênção de Deus como se nada tivesse acontecido. Você não é obrigado a ficar numa igreja, mas se você sair, você tem que entender que você tem que começar tudo do zero na outra igreja. Igreja não é negócio para você sair numa posição e chegar lá e recebe no outro dia outra posição, não. Isso aí não é mundo espiritual, não. Isso é mundo carnal. Mundo espiritual precisa do tempo, do trabalhar de Deus. Eliseu disse: Senhor, meu Senhor, eu não vou para lugar nenhum, eu vou ficar ao seu lado. Eu tenho certeza que quando Elias ouviu Eliseu falar assim, pai, meu pai, eu não vou para lugar nenhum, eu vou seguir o Senhor. E olha que foi o próprio profeta Elias que disse assim: filhinho, fica aqui que eu vou até ali. Eliseu disse: não, eu não fico, eu vou contigo. Fidelidade, relacionamento, obediência. E quando o dia chegou para o término da estadia de Elias aqui nessa terra, aquilo que Eliseu queria, ele recebeu. Quando você tem um pai espiritual,
sempre terá uma coisa nova, uma coisa boa na sua vida. Quando você tem um mentor espiritual que te entra com você nesse nível, pode ter certeza, você vai longe. Podemos orar agora, igreja? Sim, estamos aqui no Santo Jejum. Nossa igreja vai dar 2 horas. Hoje o culto revelador, muito poderoso. A graça de Deus alcançou você hoje. Não se preocupe, tudo vai ficar bem. Saiba a importância de ter um pai espiritual e não ficar caindo no canto do vigário. É um ditado que fala aqui no Rio de Janeiro, canto do vigário, o canto do esperto, daqueles que querem entregar a você somente a sua jumenta para você ir embora. Não faça isso. Seja fiel ao seu mentor. Se você não tem um pai espiritual que possa guiar você, ora a Deus, peça ao Senhor misericórdia e que Ele traga você um mentor espiritual que possa levar você para outro nível, para que as bênçãos do Senhor caiam sempre na sua vida. Vamos falar com Deus? Pai, nós te damos louvores pelos meus filhos na fé que estão aqui comigo agora. São homens e mulheres que estão aqui me ouvir, Senhor. Ouvir os conselhos do Senhor através da minha vida. Eu quero glorificar o teu nome, Senhor. Exaltar o Senhor na beleza da tua santidade. Eu quero honrar o Senhor pelas bênçãos manifestas. E eu quero agradecer ao Senhor por esse filho espiritual, por esse irmão, por essa irmã que se sente parte desse ministério profético que o Senhor nos deu. Honra, Senhor, a vida de cada um deles. Honra os seus desejos, os seus pedidos, as suas petições. E que eles possam aprender a cada dia através dessas ministrações. No poderoso nome de Jesus. Fora! Todo plano do inferno. Em nome de Jesus, vai embora. Deixa essa casa. Deixa essa família. Em nome de Jesus. Todo plano da escuridão cai por terra. Fora, em nome de Jesus. Amém. Tem uma irmã que está aqui que você está grávida. Você está aqui, você está grávida. Meu Deus quer tocar você. Meu Deus quer te abençoar. Meu Deus quer honrar você. E você está de 2 para 3 meses. E o Senhor está me dizendo que a morte está rondando a sua gravidez. E o meu Deus cancela esse plano do inferno na sua vida hoje. Para você saber, por esses dias, você vai ter um pequeno corrimento. Esse corrimento será o sinal de que Deus falou contigo. Quando começar o corrimento, ele vai estancar. E essa criança vai nascer. E é interessante porque Deus está falando comigo aqui que você não queria essa criança. Você meio que ficou com rejeição dessa criança. Você não queria que essa criança viesse agora. Deus está dizendo, filhinho, aceita. Aconteceu. Aceita e glorifica o meu nome, diz o Senhor.
Deus está cuidando de você. Não despreze essa criança. Porque essa criança vai nascer e você não ficará abandonada. Glorifica a Deus. Amém, igreja? Meus filhinhos, deixa eu falar com você agora, porque não sei se vocês sabem, eu estou sem o zap final 3412. O Dr. Laeste está aqui também, foi muito bom o ensinamento, bispo, que benção, esse é meu filho espiritual. Eu vou pedir a você para deixar sua mensagem debaixo do vídeo também. Se você ouviu essa mensagem, se você ouviu a primeira mensagem, ouviu a parte 2, deixe sua mensagem aqui debaixo do vídeo. Eu vou colocar aqui também o número do bispo, é um número novo, o final 3412, eu estou sem. Eu vou colocar esse número aqui, mas eu vou fazer o seguinte, esse número que eu vou colocar aqui é o número que eu utilizo nesse telefone que eu estou gravando. Então, se alguém ligar para o bispo na hora que eu estiver gravando, a pessoa já sabe que vai ser bloqueada para não ligar mais, tá bom? Quando eu não estiver gravando, você vai deixar sua mensagem. Santo Deus, a nossa irmã Fabiana está dizendo, estou com 3 meses de gravidez e tendo um corrimento estranho, estou com medo de perder, meu Deus do céu. Filhinha, a graça de Deus alcançou você hoje, tá? A graça de Deus alcançou você. Você é a pessoa revelada, não se preocupa não, tudo vai ficar bem, tá? Então eu vou colocar o número aqui que você vai mandar mensagem para o bispo. Bispo, eu tenho ouvido os seus vídeos. Deixa eu ver se eu consigo deixar uma mensagem. Vamos lá. Cadê? Eu acho que eu não consigo. Daqui eu consigo. É um outro número do bispo. Cadê? Ah, parece que eu não vou conseguir. Alguém consegue anotar aí, ó? É 24 998 57 998 57 e agora me fugi da mente, que é um número novo, né? Eu vou tentar lembrar aqui, eu vou falar para vocês, vou colocar debaixo do vídeo aqui. Parece que eu até botei debaixo do outro vídeo também. É o final 4759. Final 4759. Eu não sei se tem alguma irmã que esteja aqui, o Denilson está ocupado agora, né? Eu não sei se a irmã Maria tem esse número meu aqui. É o final 4759. Você pode mandar sua mensagem. E eu quero agradecer também você aqui. A nossa irmã Maria, ela postou aqui, ó. Santo Deus, que coisa, né? Não é brincadeira, não. Ah, sim, a nossa irmã Maria postou aqui, ó, tá bom? Deixa eu pegar essa mensagem dela aqui, fixar aqui. 999-547549. Isso, é isso mesmo, tá? 999-547549. Você pode mandar mensagem por esse número, o final 3412. Eu não estou mais atendendo porque eu estou sem telefone. Só estou com esse aqui que eu estou gravando. Eu sempre tenho um segundo telefone para atender vocês pelo zap, né? Conversar com vocês, mas eu estou sem esse telefone. Ele parou semana passada e não liga mais, já era, estragou, né? E ele já estava um pouco cansadinho, então. Mas Deus vai nos dar outro telefone, nós vamos voltar a atender vocês com o final 3412, eu vou reativar ele de novo. Tá bom, meus filhinhos? Então, se você também deseja abençoar a vida do bispo, o senhor tem sido uma bênção na minha vida, na minha casa. Bispo, eu não tenho igreja, ou eu tenho igreja, mas eu não dizimo lá, eu quero dizimar na sua vida. Ao você dizimar, coloca lá como ajuda missionária, Deus vai honrar você. Pode dizimar na vida de alguém, bispo? O dinheiro é seu. Se você entende que você está dizimando na vida de alguém que está fazendo a obra de Deus, você está dizimando. Amém, igreja? Você está dizimando. Agora só coloca lá como ajuda missionária, não tem problema nenhum, Deus vai honrar você do mesmo jeito.
E se você não quiser também ajudar o bispo, não se sinta obrigado, por favor. Deus tocando em você, nos ajude. Estamos trabalhando como missionário na obra do Senhor e temos a alegria de fazer isso. E nós vamos gravar muito mais vídeos aqui, vamos dar muitos ensinamentos aqui, cada ensinamento mais poderoso que o outro. Inclusive, já vamos mandar comprar um quadro aqui na igreja, porque vai ter culto de quinta-feira. Vai ser um culto profético de ensinamento nessa dimensão profética, entende? Então tudo vai ficar bem. Desde já, agradeço. Está aqui fixada aqui, ó. Essa mensagem está fixada aqui no chat. Então só você entrar no chat aí no cabeça, você vai pegar o zap do bispo, pode entrar em contato com esse telefone 999547549, tá bom? Irmã Maria, filhinha, Deus abençoe. Irmão Weisliane Barreto, gratidão, filhinha, espero que esteja bem aí, tá? Nossa irmã Maria Dolores também, Eliana Alves, Rose Silva, Júlio César, canal da Última Hora. Deus abençoe, meu amigo, Deus abençoe aí, tá? A todos vocês. Deus abençoe, gratidão por tudo. E amanhã com um novo vídeo, uma nova série, uma nova matéria, você vai gostar muito. Fica nessa série. Deus vai abençoar muito você e a sua casa. Gratidão por tudo. Vamos ver se conseguimos postar alguma coisa à noite do culto de noite, porque vai ser muito forte, vai ser muito abalador, vai ser, a graça de Deus vai alcançar você fortemente, tá bom? Vamos ver se conseguimos botar nesse canal aqui. Nós não vamos conseguir não, porque está complicado, mas talvez no outro canal ou então no Facebook, tá bom? Deus abençoe vocês, fica na paz, não se esqueça, poder vem de Deus, mas a decisão é nossa. Paz, igreja, saudação de paz, shalom.